Graça e paz a todos. Bom dia. Podemos assentar, por gentileza. Ele faz falta. Ele faz falta. Um beijo no seu coração, pastor. Você faz falta. Não só o pastor, como todos os irmãos fazem falta. Quando você não vem ao culto, você faz falta. E nós sentimos isso. Muito obrigado. Já foi lido a palavra acerca do tema de hoje. Mas eu quero dizer a você, construindo uma igreja acolhedora, nos dias de hoje não é muito fácil, muito simples. Porque hoje em dia nós temos a tecnologia. A tecnologia nos ajuda muito. Nos ajuda muito a tecnologia. Mas a tecnologia, por outro lado, nós temos um contato, mas é um contato virtual, não é um contato humano. Que você olha, que você sente, que você abraça, igual foi no domingo passado aqui. Um abraço caloroso. Então, a igreja contemporânea, que é a de hoje que nós vivemos, ela tem essa superficialidade nos relacionamentos por causa da tecnologia. E não é porque você está aqui que eu estou dizendo isso, que você está aqui, você dá mais importância à tecnologia. Não. Quando se diz isso, se diz no geral uma igreja abrangente, universal, que todos têm acesso. Você liga o seu aplicativo, quando você liga o seu aplicativo, você conecta ele à internet, as igrejas que você segue, ela te manda mensagem. Vai começar o nosso culto, vai começar o nosso podcast. Então, você participa. Se tiver bem, te agradando, você continua. Se não tiver, a fila anda. Então é nesse sentido, você troca. Então é nesse sentido que as conexões virtuais perde a interação, perde o calor humano, perde de você sentir o sentimento um do outro. E como nós lemos, a igreja de Atos dos Apóstolos não tinha isso. Porque no verso 42, diz, todos se dedicavam de coração. Então havia uma conexão com eles. Os irmãos estavam ali reunidos, um sentindo o que o outro sentia também, a realidade. Via. Existia diferença? Claro que existia. Entre nós existe a diferença. O pastor Douglas acabou de falar. O irmão tem que me engolir. Tem que suportar. E o irmão também. Então, não é uma diferença. Então, isso é bom? Claro que é. Claro que é. Não tem nada ruim nisso. Então, nós temos já de início essa questão de você sentir. De você sentir as emoções. De você poder orar uns pelos outros, como a irmã falou aqui, Deus agiu poderosamente, sem ninguém falar nada. Chegaram no culto e Deus agiu no culto. Amém? Amém? Com as pessoas. Através das pessoas, com as pessoas. E isso não era diferente aqui. Então, a primeira característica da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, no verso 42, é que eles perseveravam. Em outra tradução,
na nossa tradução que nós usamos, vai dizer que eles se dedicavam, eles se mantinham firmes, resistentes. Olha lá. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Isso faz total diferença para uma igreja acolhedora e para seus membros. Agora ali tem o pastor Cláudio pregou e disse a necessidade, o fundamento dos ensinos nas Escrituras. E hoje nós vamos falarmos aquela palavra, a comunhão. A comunhão, ela vem do termo grego koinonia, que é uma comunhão íntima, uma comunhão amigável, uma comunhão que vai além a paz do Senhor. E olha lá ainda. E olha lá. Porque se fosse uma igreja, aqui temos 30, 50, mas se fosse acima de 100, 200, será que todos iriam se cumprimentar? Se fosse 5.000 ou 3.000 pessoas um pouco antes que Pedro pregou, será que ia ter essa conexão, essa comunhão? É bastante gente. Então, koinonia significa ter tudo em comum, uma parceria mútua, participação conjunta, compartilhamento da sua vida, de vida. A koinonia numa igreja acolhedora se inicia-se com uma pergunta. Com quem se inicia essa comunhão, koinonia, em uma igreja acolhedora? Com quem se inicia? Quais possíveis perigos atrapalham a comunhão em uma amizade profunda? Em uma igreja acolhedora, isso. Como se dá essa amizade profunda ou uma comunhão na igreja acolhedora? Então, a primeira pergunta é: com quem se inicia essa comunhão, koinonia, em uma igreja acolhedora? Em Atos dos Apóstolos, que é esse tema, no capítulo 2 e no verso 1, vai dizer que no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, essa comunhão, essa koinonia começou com as pessoas e com o Espírito Santo. Amém? Amém. Começou com aqueles 120 que estavam reunidos ali. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas ficou só nisso? Não, não ficou só nisso. Pedro continuou a pregar, cheio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. E 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram ao cristianismo, ao evangelho de Jesus. Ouviram a mensagem do evangelho. Ouviram sobre o Cristo que havia de vir e veio. Ouviram sobre o seu ministério, os seus milagres, as curas. Ouviram sobre ressurreição que Jesus fazia e ouviram que ele era o Messias, o Senhor, o Salvador. Ouviram também que ele foi crucificado, sepultado e depois de 3 dias ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então essa é a mensagem do Evangelho.
Essa é a mensagem que esta igreja começou ouvindo. E essa foi a base da mensagem que eles tiveram. Os apóstolos firmaram nesta base, Jesus Cristo. Agora tem uma questão. Quais os possíveis perigos atrapalham a comunhão, a coinonia de uma igreja acolhedora ou de uma amizade profunda, sincera? No verso 45 vai dizer assim: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Tem algum problema aí? Não. Não. Esse dinheiro eles entregavam para os apóstolos. E eles faziam isso sobre qual ação? Com o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo provocou isso nesses corações. Igualou a tudo. Tinha necessitado, tinha gente de mais privilégio, menos privilégio, tinha judeus, tinha gentios. Quando eles escutam o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, eles são nivelados. E aí eles começam a viver essa koinonia, essa comunhão, repartindo, para que não houvesse necessitado entre eles. Mas a pergunta continua ainda. Quais os possíveis perigos poderiam atrapalhar a comunhão e a koinonia de uma igreja acolhedora? Atos dos Apóstolos 4:32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu. E levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Amém? Mas aqui começa um problema. Aqui começa um problema. Aonde, meu irmão, começa esse problema? Se eles estavam cheios do Espírito Santo, vendendo tudo, praticando a koinonia, e aonde está esse problema aí? E levava o dinheiro aos apóstolos. Eles entregavam o dinheiro aos apóstolos. Então eles faziam tudo conforme o ensinamento. Mas olha o que acontece agora. Pula para Atos capítulo 5, verso 1. Aqui começa a questão. Os versículos anteriores, nós lemos que eles levavam o dinheiro para os apóstolos. Porém, havia um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Até aí está tudo normal. Não tem problema nenhum. Eles estavam fazendo conforme os outros. Agora começa a questão. Levou apenas parte do dinheiro. Olha o problema aí chegando. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então ele só deu uma parte. Tinha algum problema aí? Não tem problema aí. Ele poderia, não poderia? Segue o texto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração
Olha a pergunta. Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então, ele começou mentindo. E ele foi mentir para a igreja, mentir para o Espírito Santo. A propriedade era sua para vender, ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não, como você pôde fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para nós, mas para Deus. Mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E ele teve consequências. Então a igreja começa com um problema. Mentira. A mentira começa a entrar no meio dos irmãos. A mentira começa a fazer um pezinho no meio dos irmãos. E teve as consequências. As consequências dessa mentira levou os dois à morte. Morreu um, depois morreu o outro. Com a ação do Espírito Santo. E houve grande temor na igreja. O Espírito Santo protege a comunhão da igreja. O Espírito Santo não comunga com um coração mentiroso. Então, diante disso que está entrando na igreja, isso também pode acontecer conosco. Então, cuidado com o seu coração, cuidado com o meu coração, você com o seu coração. Nós, como igreja, cuidado para não mentirmos, para não sermos mal intencionados na casa de Deus diante das coisas de Deus. Mas isso não é de novidade, não. Mentir, enganar. Ainda mais sobre dinheiro. Olha lá em Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Isso acontece na antiguidade também. Malaquias 3:8 diz assim: acaso alguém... Isso é um diálogo. Acaso... Vamos começar do 7. Desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos. E não... Tá lá, vamos lá. E não os seguiram. Agora voltem-se para mim, eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam. O diálogo fala assim: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Deus falando, vocês têm me roubado, Deus está falando. E perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sobre maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Não foi só Ananias e Safira, não. Foi muito mais. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. E se fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaços para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. O próprio Deus está falando. Eu vou abençoar vocês. Se vocês quiserem, vocês podem me pôr à prova, mas está errado. Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. Então isso já acontecia antes, na casa do Senhor, no meio do povo do Senhor.
Agora, o interessante ali, e eu fiquei pensando, porque ali está dizendo, Deus está dizendo, eu derramarei tantas bênçãos. Tem número, tem quantidade? Não, não tem. Então, querido, quando uma pessoa te disser, eu te abençoo, ou Deus te abençoe abundantemente, está incluído ali, ó, tantas bênçãos. Tantas bênçãos. E normalmente quando eu recebo alguma mensagem ou eu percebo a movimentação financeira da igreja, eu mando sempre a mensagem: Deus te abençoe abundantemente. Abundantemente. E um dia eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, será que quando a pessoa lê isso, ela pensa disso? Será que ela tem noção do que é isso? Deus te abençoe abundantemente? E olha só, em Gênesis 27:38, tem um fato muito interessante. Isaac, ele está sendo procurado pelo seu filho, e o seu filho vai pedir a ele uma bênção. Uma bênção. Olha lá. Esaú suplicou, por acaso, o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoa-me também. Então, Esaú chorou em alta voz. Por quê? Porque o seu irmão Jacó foi lá e roubou as bênçãos dele. Todas, não foi só uma não, foi todas. E aí ele chega e fala assim, ó, por acaso o Senhor tem apenas uma bênção, enquanto nós estamos sendo abençoados abundantemente, muitas por Deus. Aleluia. Então, queridos, e isso é sacrifício. Isso é sacrifício, você e eu fazer nessa questão da oferta sacrificial, e isso te traz bênçãos. Parece que não, você pensa que não, mas para você poder ofertar e dizimar, quem foi que te abençoou? Então vamos lá, quais possíveis perigos podem atrapalhar a igreja acolhedora ou a comunhão? Primeiro foi a mentira. Agora, o que pode mais atrapalhar? O egoísmo. O egoísmo tem a atitude de quem prioriza exclusivamente os seus próprios interesses. Até necessidades. Até nas necessidades. Menos de um amigo ou de uma igreja. Menos um amigo egoísta ou uma igreja egoísta pode te abençoar. Paulo vai dizer, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, interesses do outro, interesses do irmão. O egoísmo, ele atrapalha a igreja crescer. Ele atrapalha a igreja ter uma comunhão, ele atrapalha a igreja ser acolhedora. O egoísmo não compactua com a comunhão, não faz parte da igreja acolhedora. Será que tem mais? Deixa eu correr por causa do horário, esqueci do horário. Individualismo. Uma igreja que estava crescendo, será que tinha individualismo? Lá no verso 42 vai dizer, todos, começa assim, todos. Então não tinha individualismo. Todos eram a mesma passada, a mesma andada. Mas o individualismo diz, tudo é do meu jeito, eu não sei trabalhar com a... eu não sei trabalhar com a pafúncia, nem com o pafúncio. Olha eles aí, ó. Tava de férias esses irmãos? Olha eles aí, ó. Faz tempo que não se escuta neles.
Não sei trabalhar em equipe. O individualismo, ele atrapalha o crescimento do grupo. Eclesiastes 4:9 vai dizer: é melhor serem dois do que serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Ou seja, eu e você, nós, na comunhão, temos um melhor resultado e um melhor objetivo alcançado, mais facilmente do que um esforço de uma pessoa sozinha. Então, o individualismo não compactua com a comunhão, não faz parte da igreja acolhedora. Cuidado, irmão. Eu já fui bastante individualista e depois eu vi que não era assim. Não é assim. Você carrega o peso sozinho, o fardo sozinho. Enquanto Jesus diz assim, dividir a carga uns com os outros. Divide. O que mais pode atrapalhar a igreja? Inveja e ambição. A igreja está crescendo, a igreja não pode crescer com essas coisas. Não pode ter. Tiago 3,14 vai dizer: mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Não adianta a pessoa ser invejosa, ser cheia de ambição e querer se vangloriar com mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição, também há confusão e males de todo tipo. Começa com inveja e ambição. Depois vira uma confusão. A inveja e ambição não compactua com a comunhão. Não faz parte da igreja acolhedora. Esse aqui é terrível. A gente tem que ouvir. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Uma igreja que tem divisão não compactua. Será que nós somos unidos ou divididos? Para nós. Será que a divisão traz algum benefício para nós? A Bíblia vai dizer que a divisão aponta sim. A divisão aponta os que são e os que não são. Mas serve o alerta para nós. Se nós queremos construir uma igreja acolhedora, não devemos ter divisão. Não devemos estar divididos, e sim unidos em pensamento e propósito. Amém? Poderíamos falar muito mais coisas, fofocas, intrigas, mas essa daqui também é interessante. Lucas 17:10. Essa aqui é para a escola para obreiros. Esse aqui é para obreiros. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor diz: venha logo para a mesa comer conosco. Verso 8. Lucas 17:8. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Esse servo, ele estava arando. Será que arar a terra é fácil?
E cuidar das ovelhas. O pastor Douglas uma vez levou nós tivemos o privilégio de ir no sítio e ver lá a ordenha das vacas, aquela coisa. Depois nós demos uma volta lá longe. Foi muito bom, muito gostoso. Mas, para mim, a experiência que eu tive é muito trabalhoso. E é tudo braçal. E esse servo aqui, ele levanta cedo e vai arar. A Bíblia não diz que ele levanta cedo, mas com eu e você conjecturando para arar a terra, você não pode ir meio-dia, porque meio-dia você não aguenta o sol. Então, ele provavelmente levantou cedo, foi arar a terra, cuidou das ovelhas do rebanho, do seu senhor, e ele volta. Quando ele volta, está pensando que ele vai descansar? Está pensando que já acabou o horário dele? Ele vai trabalhar ainda para o seu senhor, ele vai preparar a refeição, ele vai se aprontar, ou seja, se vestir adequadamente para servir, enquanto o seu senhor come e bebe. E nós, muitas vezes, entramos ali naquela cozinha ali, às vezes nem pedimos licença para as pessoas que estão em volta da mesa do café. Tem almoço, nós queremos ser o primeiro a comer e fazer o prato, e o último está lá, e nós nem sabemos se o último vai ter mistura ou não. Tá entendendo? Então, toma cuidado. Aqui, o servo trabalha para depois comer. E é interessante que o Senhor, ele não agradece o servo. Ele não agradece, ele não elogia e nem nada. Olha, no verso 9 diz: e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer aquilo que foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: se fazendo você é servo inútil, imagine não fazendo. Imagine fazendo quando quer. Imagine fazendo do jeito que quer. Imagine fazendo de qualquer jeito. Se fazendo tudo corretamente, adequadamente, para agradar o seu Senhor, ainda é capaz de ser chamado servo inútil. Na parábola dos talentos estava lá também. Te dei um talento, o que você fez? Enterrou. Servo mau, servo inútil. Cuidado, por isso que eu disse obreiros. Porque quem passa por uma escola dessa, meu irmão, ele sabe quem ele serve. Ele sabe quem é o Senhor. E no nosso caso, ele sabe quem é a igreja. E aí, sabe qual é o remédio aqui? Mesmo você fazendo, com amor. Com amor. Faça com amor. Não esperem agradecimento dos homens. Não esperem recompensas dos homens. Mas faça com amor. Faça sem distinção. Porque a igreja que estava crescendo não tinha distinção. E por que nós queremos ter distinção? Por que nós queremos ser melhor uns que os outros? Então nós falamos destas coisas. O servo inútil não compactua com a comunhão e não faz parte da igreja acolhedora. Neste tópico nós falamos de 6, poderia ter falado muito mais, 6 possíveis pecados que atrapalham uma verdadeira comunhão em uma igreja acolhedora. Falamos de mentira, egoísmo, individualismo, inveja, ambição, divisão e servo inútil. E a lista poderia ser mais, porque cabe mais. Cabe mais. Mas já pensou? A favor é poucas coisas, mas contra, então toma cuidado, meu irmão. Se você quer construir uma igreja acolhedora, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado como você trata a sua amizade, o seu irmão.
no 2:40 Atos 2:40 e foi me pedido para falar, para ser fiel às Escrituras, meu irmão. Todas essas coisas acontecem dentro das igrejas, meus irmãos. Isso não é invenção. Eu não estou atacando nenhuma pessoa, estou falando o que acontece. O que pode minar, atrapalhar a nossa comunhão, a nossa koinonia. Isso tem que ser extinto do nosso meio. Por causa do quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo. Você e eu temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que nos incomodar. Como diz o nosso irmão ali, o Espírito Santo tem que nos incomodar. Pô, tá errado isso em mim. Tá errado isso em mim. Isso não tá certo. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. É o meu erro. Pô, falou comigo, as Escrituras falou comigo. E poderia falar muito mais. Como se dá essa amizade profunda na comunhão na igreja acolhedora? Aleluia. Os que criam e se reuniam num só lugar. Compartilhava tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos. Eles abriam mão, se desfaziam para o propósito de ajudar o outro. Não para o seu ego, mas para ajudar o outro. E mesmo assim, todos felizes, juntos, adoravam no templo, diariamente. Não havia separação. Reuniam-se nos lares para comer e beber o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. E então nós vimos que para uma igreja acolhedora, para amizades profundas, é preciso ter sinceridade, lealdade, amor, sacrifício. Uma amizade profunda custa algo. Por quê? Porque se não custar nada, se for só muito fácil, eu e você não dá valor. É raso, não é fundo. Você não dá valor. Então, quando custa alguma coisa, você dá valor. Opa, eu estou investindo o meu dinheiro, estou investindo o meu tempo, estou investindo o meu amor, estou investindo a minha sinceridade, estou investindo a minha lealdade, estou investindo o meu sacrifício, do meu bolso, da minha força, do meu tempo, tudo. Para quê? Para que o reino de Deus cresça. Aleluia. Então, quando isso acontece, a koinonia está sendo provada. Nós estamos sendo provados que nós temos um relacionamento profundo, uma amizade profunda. Então, isso nos mostra que eles criam. Primeiro, eles criam. Segundo, eles se reuniam. Terceiro, tinham tudo em comum e compartilhavam. E era Deus que estava dando tudo isso a eles. Era Deus que estava derramando sobre eles. Aleluia. Vendiam seus bens. Isso eles praticavam um amor sacrificial. Eles repartiam tudo isso porque eram cheios do Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, que você continue sendo cheio do Espírito Santo, buscando comunhão com o Espírito Santo, buscando comunhão com a igreja, buscando a koinonia com seu irmão. E muitas vezes nós precisamos, irmão. Eu gosto de todos os cultos, mas tem um culto que para mim é muito bom. E é o culto de quarta-feira. Às vezes nós estamos lá no fundo, lá. Só quem está aqui na frente olhando para lá está vendo lá, ó. O camarada está lá no fundo derramando as lágrimas lá, ó. Aqui, nós estamos todo mundo feliz, alegre. É muito bom, isso é muito gostoso, nada contra. E nós estamos aqui para isso mesmo, para viver essa alegria, essa comunhão, essa koinonia. Mas na quarta-feira, meu irmão, é porque nós temos 2 cultos por semana. Mas na quarta-feira nós estamos ali. E a gente abre o coração, rasgamos o coração. Há espaço para o choro, há espaço para se diminuir, há espaço para tudo, meu irmão. Para tudo. Por quê? Porque nós queremos viver
essa vida cheia do Espírito Santo. Então vimos que a igreja de Jerusalém tinha uma dedicação na comunhão e coinonia, um amor sacrificial. Também vimos possíveis perigos a serem enfrentados, tanto por eles como por nós. E vimos uma amizade profunda, que é uma igreja acolhedora. E eu escrevi aqui assim, ó. Isso aqui eu achei muito interessante. E eu fiquei viajando só nessa frase. A Bíblia não me dá margem ou escolha de amigos. Escolha de irmãos. Mas a Bíblia me ensina a ter comunhão com todos. Porque Jesus diz, eu já não chamo de servos, mas chamo de amigos. E esse amigo deu a vida por mim. Deu a vida por você. Deu a vida pela igreja. Amém? Então que nós não escolhamos quem é nossos irmãos, nossos amigos. Não se preocupe com a placa, não se preocupe com essas coisas, não. Não se preocupe com vestes, com cabelo. Eu já vi irmão falando que a Bíblia dele desse tamanhozinho assim, ó, era melhor do que uma outra desse tamanho. Não faça isso, irmão. Abra o seu coração e Deus vai te abençoar em nome de Jesus e a igreja será abençoada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.